Questão de número 1. STM, Analista Judiciário, CESP 2010. Julgue o item que se segue relativos ao direito constitucional. Tá? É de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios a responsabilização por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. E aí? Vamos ler de novo, ó. É de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios a responsabilização por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Tá, professor, não entendi. Olha só como que é uma questão simples, tá? Questão bem simples. É só você parar para pensar o seguinte. Fulano cometeu um dano ao meio ambiente. Ele pode ser multado, por exemplo? Pode. Por quem? Ora, por todo mundo, professor. União, Estados, DF, município. Verdade. Tá? Fulano de tal cometeu um dano ao consumidor. Ele pode ser multado por todo mundo? Por todo mundo. Não tem PROCON municipal? Não tem PROCON estadual? No Distrito Federal? Então percebam que até agora está dando certo. Bens e direitos de valor artístico. Eu tive Beltrano que foi lá e depredou um monumento, um bem de valor artístico. O IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, não pode atuar? O Estado não pode atuar? O município não pode atuar? Sim. É um patrimônio turístico, paisagístico. Idem, gente. Então o item está certo. É de competência comum, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios a responsabilização por dano ao meio ambiente, ao consumidor e bens e direitos de valor estético, histórico, turístico e paisagístico. Artigo 23, tá? Vamos lá no artigo 23 aqui, ó. Só para vocês perceberem, né, a remissão constitucional. Onde é que eu tô? Tô no 24, não, peraí, eu tô no 22. Peraí, 22, 23, tá? E olha só o que a gente tem aqui, ó. Compete, tá? É da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Aí vem aqui, ó. 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, tá? Aí vejam só, na sequência. 4. Impedir, tá? Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural, tá? Então eu tenho justamente aí, ó, essas situações, né, onde eu posso depreender que é a competência comum. Mas espera aí, professor, isso não é uma competência legislativa concorrente? Também é. Olha só aqui, ó, o 24, inciso 8, ó. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Pois é, professor, tá errado, tá? Eu estava olhando essa questão, essa questão deu pano para manga até. Porque olha só, é competência legislativa concorrente? É competência legislativa concorrente. É competência legislativa concorrente. Legislar sobre dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico? É competência legislativa concorrente. E na competência legislativa concorrente não entra município. Então, se eu me pauto tão somente pelo artigo 24, inciso 8, eu vou marcar a afirmativa como sendo errada. Mas olha só, olha a afirmativa. É de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios a responsabilização por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Entenderam o meu raciocínio? Então, peraí, eu posso tanto marcar que isso aqui é uma competência legislativa concorrente, mas aí entre União,
estados, Distrito Federal, não pode ter município. Aí o item estaria errado, porque seria competência legislativa concorrente. Mas eu posso interpretar também, mas peraí, a União multa nessas situações, o Estado multa nessas situações, o município, o Distrito Federal, multa. Então, peraí, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Aplicar essa sanção é. Então, ó, na minha opinião, tá? Na hora que eu estava resolvendo a questão aqui, eu falei, essa questão tá certa. Por que essa questão tá certa? Porque, ok, existe a competência legislativa concorrente, mas da competência legislativa concorrente surge a competência material, que é uma competência material comum, relacionada aos artigos 23, inciso 3 e 5. E a listagem do 23, gente, ela é exemplificativa, não é taxativa. Ok, na literalidade eu vou encontrar o inciso 8. Compreenderam? Que é uma competência legislativa concorrente. Não entra município. Marcaria como errado, tá? Mas eu não posso virar e falar que não é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios a responsabilização por dano ao meio ambiente. Quer dizer que o município não pode multar, não? Não pode responsabilizar, não? O Estado não pode responsabilizar, não? A União não pode, o Distrito Federal? Claro que pode. Consumidor, mesma coisa. Bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, tá? Mesma coisa. Então, só para vocês terem ideia, tá? No gabarito oficial, tá errada a resposta. Mas, na minha opinião, interpretando o direito constitucional, eu marco como certo. Ah, mas está errado, professor. Não está. Da legislação concorrente surge a competência material comum. No fundo aqui, ó, o examinador escorregou. Ele quis fazer um comparativo entre artigo 23 e artigo 24, só que ele não percebeu que a afirmativa que ele fez decorre do 24 e torna o item correto. Compreenderam? Eu não lembro se teve alteração do gabarito oficial depois, tá? Eu não lembro se teve alteração do gabarito, mas se eu não me engano, a banca colocou como errado, um monte de gente marcou como certo fazendo esse raciocínio que eu fiz. E eu mantenho. Eu acho que se a banca não anulasse a questão aqui, ó, ela estaria cometendo um erro. Compreenderam o meu raciocínio aqui, ó? Ah? Então, ó, é aquela história. E se isso acontecer de novo, professor? Eu acho que a gente sempre tem que marcar aquilo que é mais correto. E se eu simplesmente comparar 23 com 24, eu falar, isso não é competência comum, isso é competência legislativa. Mas espera aí, quer dizer que a União não pode multar, o Distrito Federal não pode multar, o município não pode multar? Imagina, você tem um museu e a pessoa vai lá e depreda. Tem uma depredação de uma obra de arte sacra que está no museu. Ah, o museu municipal. O município não pode responsabilizar, não? O Estado não pode responsabilizar, não? O Distrito Federal, a União. Compreenderam? Então, ó, uma questão polêmica. Uma questão polêmica. Eu tenho quase certeza, tá? Que eles mantiveram o gabarito como errado. Depois eu vou até conferir, amanhã eu trago a resposta para vocês. Como é que ficou o gabarito dessa questão, né, no final das contas. Mas eu marco como certo. Mas compreenderam o meu raciocínio? Do 24, da competência legislativa concorrente, surge a competência material comum. Você tem a legislação, e a legislação vai permitir que a União, que o Estado, que o Distrito Federal, que os municípios responsabilizem as pessoas que causarem dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Compreenderam? Então, ó, uma questão aqui, ó, que gerou muito pano para manga. Provavelmente o CESP está calejado com ela e não vai repetir. Mas é só para a gente poder comentar isso aqui. Ó. Entenderam a diferença? Uma coisa é a competência legislativa. A competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Beleza? Mas dessa lei surge uma competência material. Qual que é a competência material? Ora, o poder público vai fiscalizar. E quem agredir o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural, estético, paisagístico, consumidor,
poderá ser responsabilizado. Então, a responsabilização é sim competência material comum. A listagem dos incisos do artigo 23, gente, ela não é taxativa, é meramente exemplificativa, tá? Então é por isso que eu mantenho o meu gabarito. A resposta, o item está certo. É de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios a responsabilização por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ok? Fontes, né, legislativas aqui, ó. Primeira fonte, o 24. 24, inciso 8. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens de direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Da legislação surge a competência material administrativa, relacionada a proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. E ainda no inciso 4, ó, impedir a evasão, a destruição, a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Compreenderam? Interpretando de forma, né, conjunta os dois dispositivos, o item está correto. Questão de número 1, item certo.